Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa análise científica bem específica sobre CrossFit. Vamos focar num artigo de 2017. O título é CrossFit, riscos para possíveis benefícios. Saiu na Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. Isso mesmo, um artigo que já na época gerou bastante discussão, né? Com certeza. E os autores são Daniel Costa de Souza, Antônio Arruda e o PhD Paulo Gentil. E aqui, olha, vale muito destacar o Dr. Gentil. É um pesquisador brasileiro com reconhecimento internacional enorme. Ah, sim, o Paulo Gentil tem, assim, números impressionantes. Mais de 200 artigos científicos publicados. E o impacto disso? Mais de 9.000 citações por outros pesquisadores. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Dá um peso grande para a análise que eles fizeram, né? Sem dúvida. Então, nossa ideia aqui é extrair os pontos principais dessa análise de 2017. Entender como eles viram os riscos e benefícios do CrossFit com base no que se sabia naquela época, certo? Exato. É um retrato daquele momento. Ok, então, vamos lá. O artigo começa, situando o CrossFit, né? Falando dos pilares, intensidade, variação, funcionalidade e como ele cresceu rápido. Sim, e ele já parte de uma postura bem crítica, sabe? Ele questiona aquela afirmação inicial do criador do CrossFit de que o método seria superior. O argumento do artigo é que antes de 2010, faltavam evidências científicas mais fortes para dizer isso. Entendi. Então eles se propuseram a pesar riscos e benefícios, mas com um foco grande nos possíveis perigos, com base nas evidências até 2017. Isso. O artigo direciona bastante o olhar para os dados sobre segurança que existiam. E para fazer isso, eles analisam criticamente alguns estudos que eram usados para, justificar o CrossFit na época. Citam Ohara e colaboradores de 2012 e Smith e colaboradores de 2013. Exato, esses dois são centrais na análise deles. E o que essa análise revelou sobre o estudo de Ohara, esse do treino concorrente de alta intensidade? Olha, o ponto principal que o artigo levanta sobre o Ohara é interessante. Embora o estudo usasse essa combinação de força e carga intensa, algo comum no CrossFit, o grupo que fez isso teve, na verdade, resultados piores em ganhos de potência e até no volume muscular, se comparado com quem fez só o treino de força isolado. Piores? Nossa! Sim. E o artigo até reforça isso citando outro estudo, de Wilson e colaboradores, que já indicava que essa mistura, em certas condições, podia limitar os ganhos de força e hipertrofia. Que curioso. Muita gente achava que misturar era sempre melhor, né? E sobre o estudo do Smith, aquele que mostrava melhoras cardiorrespiratórias e na composição corporal. Nesse caso, o artigo de 2017 aponta o que eles consideram falhas metodológicas bem importantes. Tipo? Primeiro, não tinha um controle da dieta dos participantes. Isso já dificulta saber se a melhora foi só do treino, né? Certo, a dieta influencia muito. E segundo, e talvez o mais preocupante, uma taxa de desistência bem alta, de 16%. E a causa específica era lesão. 16% por lesão. Uau! Pois é, aí fica difícil dizer que os benefícios vieram sem um custo alto em termos de segurança para uma parte dos participantes, né? Faz todo sentido. E essa questão da segurança, então, parece ser um ponto nevrálgico na análise, como eles abordam o risco de lesões de forma mais geral. Eles questionam muito a prática comum no CrossFit de fazer movimentos complexos. Pensa em levantamento olímpico, por exemplo. Quando a pessoa já está muito cansada. A fadiga atrapalhando a técnica. Exatamente. Eles citam um estudo de Hamper e colaboradores, de 2014, que observou justamente isso. O padrão motor do agachamento mudava, piorava a qualidade, quando era feito em rotinas exaustivas. A conclusão, segundo o artigo, é que levar esses exercícios complexos até a exaustão pode ser ruim para a técnica e, claro, para a segurança. Aumenta o risco. Entendi. E eles trazem números sobre lesões. Que dados o artigo menciona? Trazem sim, e são dados que chamam a atenção. O artigo cita a Hack e colaboradores de 2013. Esse estudo reportou uma taxa de 3,1 lesões a cada 1.000 horas de treino de CrossFit. 3,1 por 1.000 horas. Como isso se compara? Tinham tido alguma lesão fazendo CrossFit e 7% precisaram de cirurgia. Nossa! 73% relataram lesão
e cirurgia para 7%? Exato. O artigo aponta que esses números, na época, eram comparáveis aos de atletas de elite de levantamento de peso olímpico. O que é um nível de risco considerável para a população geral, né? Com certeza. Então, juntando tudo isso, qual foi a conclusão principal a que esse artigo de 2017 chegou? Olha, a conclusão dos autores, Daniel Costa de Souza, Antônio Arruda e Paulo Gentil, com base nas evidências que eles analisaram até 2017, foi que, apesar do apelo de marketing forte do CrossFit, os estudos que supostamente davam suporte tinham limitações metodológicas importantes e os dados disponíveis indicavam, sim, um risco elevado de lesões. Então, a recomendação era de cautela com o método. Isso, recomendaram cautela com a metodologia como era aplicada e divulgada na época. E só para reforçar, a credibilidade dessa análise vem também da revista, né? Sim, a Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício é um periódico sério, indexado com revisão por pares. E claro, como você já ressaltou no início, a presença do Dr. Paulo Gentil, com toda a bagagem acadêmica dele. Mais de 200 artigos, as mais de 9.000 citações. Isso confere, sem dúvida, uma robustez científica à análise crítica que eles apresentaram ali em 2017. Perfeito. Então, assim, para a gente amarrar, o que dá para levar dessa análise específica de 2017? A mensagem central parece ser um alerta feito naquela época sobre a necessidade de avaliar com cuidado a relação risco versus benefício do CrossFit, principalmente por causa das críticas aos estudos de suporte e os dados de lesão que estavam surgindo. Exatamente. É um chamado à reflexão crítica sobre a prática, baseado na ciência disponível naquele momento. E isso nos deixa com uma questão interessante para pensar, Uma reflexão que vem dos próprios temas do artigo. Qual seria? Bom, considerando essa relação que o artigo levanta entre fadiga, a qualidade da técnica em movimentos complexos e a segurança, como que praticantes e profissionais podem achar o equilíbrio? Quer dizer, como buscar a alta intensidade, que é um dos grandes atrativos do método, sem comprometer a execução correta dos movimentos e principalmente sem aumentar demais o risco de lesões, especialmente em programas tão exigentes. Uma ótima pergunta. Como dosar intensidade técnica para manter a segurança? Pois é algo para continuar pensando, lembrando sempre que essa análise que a gente discutiu hoje reflete a perspectiva e as evidências específicas de 2017. Você sabia que é possível montar uma academia completa para hipertrofia em casa, utilizando apenas alguns itens básicos e baratos? Com esses itens baratos e acessíveis, você pode alcançar hipertrofia igual a de um praticante de musculação que usa muitos equipamentos caros de academia. Tudo o que vou ensinar nos vídeos, será baseado em inúmeros artigos científicos de cientistas renomados como Paulo Gentil e Brad Schoenfeld, entre outros. É fundamental que você veja a playlist Curso Completo de Hipertrofia em Casa, link na descrição do vídeo, onde organizei tudo de forma sequencial e completa para que você aprenda os exercícios e monte sua academia em casa. Ensino tudo de graça. Vou ensinar como treinar todos os músculos do corpo, independentemente do seu nível, seja você iniciante, intermediário ou avançado. Existem adaptações eficientes para cada nível, e não importa onde você mora, seja em um apartamento ou em uma casa com telhado e estrutura de madeira, é possível realizar treinos completos que trabalham todos os músculos do corpo. Confira a descrição do vídeo, onde você encontrará ótimos links para compras de itens confiáveis, bons e baratos desta lista. Inscreva-se, ative as notificações e veja as playlists. Curte, comenta e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você ama e deseja que tenha muitos anos de vida com saúde. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.